Boa noite, vereador presidente, demais vereadores, a todos que nos assistem nessa sessão online da Câmara, a imprensa também que acompanha nossos trabalhos. Eu vou iniciar minha palavra livre falando desse assunto que já predominou nas palavras livres que me antecederam, antes de eu entrar na segunda parte com relação à audiência pública que tivemos na semana passada da Comissão de Finanças que eu faço parte. Eu concordo com os vereadores que me antecederam com relação a essa questão de retirada de vegetação, de árvores, principalmente aquelas que trazem risco, né, para as residências, e a gente vê o quanto isso é perigoso no momento que a gente passou na semana passada. Então, né, um vento forte foi anormal, mas ele tende a se repetir de tempos em tempos. Então, é algo que a gente sabe que um dia vai acontecer de novo. Então, pode de novo ocasionar esses danos. E com relação à retirada de vegetação, eu só queria colocar, fazer um adendo a enriquecer esse nosso debate que foi feito nessa noite, de que todos sabem que para a gente poder retirar uma araucária, que é o mais difícil, né, ou qualquer árvore nativa, é necessária autorização, né? O proprietário não pode retirar nenhuma árvore nativa, muito menos araucária, sem ter autorização do órgão ambiental. Acontece que até um tempo atrás, quem emitia essas liberações para retirada dessas árvores era apenas o IMA, né? Que antigamente era Fátima. Então, a gente sabe da morosidade que o Estado tem, da dificuldade que era, de processos que estão lá aguardando, às vezes, 5, 6 anos e não tem um parecer nem negativo, nem positivo. Então, muitas árvores, às vezes, já caíram onde não deveriam cair até aguardar um parecer do órgão ambiental. Acontece que o município trabalhou, até foi uma briga dessa gestão atual, e os vereadores acompanharam também, essa questão de trazer para o consórcio Quiriri, que reúne os 4 municípios da região, Corupá, Rio Negrinho, Campo Alegre e São Bento, trazer para o consórcio Quiriri a responsabilidade de emissão dessas autorizações de corte. Então, até o vereador Paulo comentou que quando ele era secretário de obras, o meio ambiente começou a fazer esse trabalho através do Sinaflor, que é um sistema do IMA no estado. Eles liberaram um acesso para o município de São Bento do Sul para que o meio ambiente pudesse, então, analisar esses cortes de vegetação. Ele foi, assim como foi concedida essa autorização para o município fazer, o estado tirou de todos os municípios em uma certa época, mas agora a gente está com isso regularizado no município, ou seja, aqui em São Bento do Sul hoje, o cidadão que quer retirar cortar uma árvore nativa ou uma araucária, faz essa solicitação diretamente ao consórcio Quiriri. Então, não depende mais do IMA, não depende mais de ir à Mafra para fazer essa solicitação. E eu acompanhei já alguns processos nesses últimos meses, e eu posso dizer aos senhores que o processo tem andado com uma agilidade bem diferente de quando era do Estado. Então, as autorizações estão saindo, mas o processo é um pouco trabalhoso, né? Normalmente precisa-se de um técnico da área, alguém que seja da área, que já conheça o sistema, para entrar lá fazer o cadastro, mas a autorização para corte é feita agora pelo Quiriri, inclusive de araucárias. Mas o que eu não concordo é que as árvores que representam risco à vida e ao patrimônio, eu entendo que se a Defesa Civil vai lá e atesta que essa árvore está trazendo risco à vida das pessoas, a casa, a propriedade, ou a loja, ou o comércio, ou a indústria da pessoa, eu entendo que se a Defesa Civil atesta esse perigo, não precisa ainda o órgão ambiental liberar o corte. Eu entendo que com o aval da Defesa Civil, já deveria ser autorizado diretamente o corte, porque a gente está falando de vidas, está falando de patrimônio. Então, eu entendo que nesse caso o caminho tem que ser mais curto, não precisar ir até o órgão ambiental. Mas eu queria deixar aqui registrado que o Quiriri vem fazendo o trabalho agora de autorização dos cortes, em quem apresenta o projeto, né, dentro da instrução normativa que existe lá, tem conseguido em pouco tempo autorização para fazer. Só que, mais uma vez, existe o custo, a gente sabe que tem famílias que às vezes não têm condições de contratar o técnico necessário para fazer isso, então são algumas questões a serem superadas ainda. Mas já melhorou bastante em relação ao que era quando a gente dependia do governo do Estado.
Então, né, até mesmo as araucárias têm autorização de corte, e se tiver o laudo de defesa civil, é mais célere ainda, porque atesta justamente essa ameaça. E eu só, mais uma vez, coloco, né, que eu entendo que se a defesa civil atestou que está ameaçando a vida das pessoas ou o patrimônio, já deveria possibilitar o corte. Inclusive, no Código Florestal, que na verdade é uma lei nacional que fala dessa questão do corte, eu entendo que existe um trecho dela que daí gera interpretações, mas eu, na minha interpretação, com o laudo da Defesa Civil, já seria possível fazer o corte quando existe essa ameaça à vida. Então, senhores, o segundo assunto que eu gostaria de trazer é com relação à audiência pública que tivemos na semana passada, que estive presidindo a audiência pública como presidente que sou da Comissão de Finanças, Contas e Orçamento da Câmara. Então, a gente teve a apresentação pela Secretaria de Finanças do relatório de gestão fiscal do segundo bimestre de 2020 e o RREO do primeiro quadrimestre de 2020. E eu queria destacar só alguns pontos aqui. A audiência, na verdade, está gravada. Quem quiser se aprofundar mais com relação à audiência, ela foi transmitida ao vivo pela Câmara também. Então, você consegue encontrar, ela está gravada. Então, quem quiser ver todos os dados do município, da prefeitura, nesse primeiro quadrimestre, pode acessar a gravação que foi feita da audiência pública. Mas alguns tópicos que eu acho importante citar aqui para toda a comunidade que acompanha o nosso trabalho como vereadores, e uma das principais funções nossa como vereadores é a fiscalização dos atos do Executivo. Então, quando a gente está fiscalizando o Executivo, cabe a gente destacar esses pontos que a população tem que ter o conhecimento. Então, com relação aos índices do município, a gente sabe que tem alguns índices que têm que ser cumpridos pela prefeitura. Um deles é o da educação. Todo município, né, ele tem a obrigação de aplicar pelo menos 25% da receita em educação. Então, até o primeiro quadrimestre de 2020, a Prefeitura de São Bento do Sul aplicou 25,86% na educação. Isso equivale a 12.685.000 das receitas de impostos recebidos. Então, 25% foi destinado à educação, está cumprindo o índice. Um outro índice que chama a atenção, e não é de hoje, a gente sabe disso, o vereador Fernando já foi prefeito, na sua época também já era assim. Existe o índice da saúde, que estabelece que o município é obrigado a investir 15%, mas São Bento, ao longo dos anos, já vem investindo muito mais do que 15% para trazer uma saúde com mais qualidade, porque a saúde é cara. A gente sabe que o SUS, a tabela do SUS não paga os procedimentos, não paga os valores. Então, se o município quer fazer cirurgias, quer realizar algo a mais para a população, tem que investir recursos próprios além dos 15%. Então, no cálculo do limite da saúde, dos 15% obrigatórios, São Bento aplicou nos primeiros 4 meses 26,18%. Então, a gente está 11,18% acima do mínimo necessário, o que equivaleu a 12,8 milhões também aplicados na saúde. Outro índice que é analisado também durante a audiência pública é o índice de despesas com pessoal. Os vereadores também acompanharam que no ano passado a prefeitura estava com alguns problemas com relação ao índice de pessoal, que também tem limites máximos, né? A LRF traz que o município não pode gastar mais que 54% da sua receita na manutenção do pessoal, né? Em folha de pagamento. Então, dos 54% possíveis, São Bento hoje está em 44,82%. Então, o índice de despesa com pessoal na prefeitura está em 44,82%. É um índice bem interessante, porque está quase 10% abaixo do limite máximo, né? E isso demonstra que a gestão vem tomando cuidados também para reduzir a despesa com o pessoal, para tentar diminuir esse índice, que hoje está em 44%. O penúltimo item que eu gostaria de destacar aqui, e que é alvo de debate nosso como vereadores aqui na Câmara, cada vez que a gente tem um projeto de financiamento do município, né, que a gente tem que analisar se a capacidade de endividamento do município
possibilita um novo financiamento é o índice da dívida consolidada líquida. Hoje, São Bento do Sul tem, em relação ao percentual da despesa corrente líquida, uma dívida de 1,15%. Então, a dívida consolidada em 3.657.000 reais. Então, é 1,15% da receita corrente líquida. Lembrando que o limite máximo que pode ser atingido é 120%. Hoje, a gente tem 1,15%. Então, o município faz alguns financiamentos, nós aprovamos alguns financiamentos, como o FINIS agora para pavimentação, para a saúde, mas isso tudo dentro de um valor super razoável, que não endivida muito o município a longo prazo para as futuras administrações. E nesses últimos 10 segundos que me restam, presidente, só destacar aos servidores públicos municipais que o saldo financeiro do IPRES, nosso Instituto de Previdência, hoje é de 378.977.000 reais, o que demonstra uma saúde financeira interessante do Instituto de Previdência, que está sendo bem administrado para garantir as aposentadorias futuras e pensões do servidor público municipal. É isso, obrigado pelo tempo concedido, boa noite a todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito, número 1, vereador Fernando Malon. O senhor tem o tempo de até 11 minutos, vereador.